Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo nós vamos começar a falar de uma ferramenta incrível que nós vamos passar a incorporar nos nossos projetos de VBA daqui para frente, que é a linguagem de busca chamada SQL. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer por que eu acho tão incrível e tão importante assim o SQL. Bom, em primeiro lugar, em 90% de tudo o que eu já desenvolvi até hoje, seja no meu trabalho, na minha função principal, ou em todos os projetos que já me foram solicitados até hoje, o SQL está presente. Então vejam, o SQL está presente em 90% dos projetos de sucesso que eu desenvolvi. Bom, e em segundo lugar, o SQL preenche aquela lacuna entre o VBA e as ferramentas que já estão prontas para a gente usar. Eu me refiro às funções, às fórmulas, etc. Tudo aquilo que o Excel já traz pronto para a gente usar. Portanto, o papel do SQL é completar tudo aquilo que nós não conseguimos fazer apenas com o VBA e aquilo que já tem desenvolvido. Portanto, a gente pode concluir que nem sempre nós vamos conseguir entregar bons resultados apenas com a programação em VBA. E é aí que entra o nosso querido SQL, para nos ajudar a desenvolver soluções completamente satisfatórias, ok? Bom, então qual é o papel do SQL no Excel? Bom, se a gente parar para pensar, as tarefas que nós fazemos o tempo todo no Excel são basicamente juntar dados daqui, dali, copiar, colar, fazer cálculos, consolidar fontes, comparar as informações, enfim, trabalhar nas informações que nós vamos adicionando nas planilhas. Para esses trabalhos, nós fazemos uso das funções e das fórmulas que nós vamos criando ao longo do tempo. Porém, muito desses recursos que nós usamos, as fórmulas e as funções, são, de certa forma, limitados. Bom, nós podemos dar um exemplo desses recursos limitados que eu comentei, usando uma das famosas, ou talvez a mais famosa, função do Excel, que é o PROC-V. Essa função cumpre seu papel em consultar uma tabela e nos trazer o primeiro dado que ele encontra. Porém, se a nossa necessidade for retornar, ou seja, trazer todos os registros encontrados, ou se nós tivermos que variar a coluna que será consultada e não a primeira coluna na vertical, o PROC-V já não serve mais para a gente. Portanto, chegamos à conclusão de que essa ferramenta tem seu limite e suas restrições. E é aí que entra em cena o SQL. Já com a ferramenta SQL, nós não precisamos nos preocupar em nos enquadrar naquele formato que a função PROC-V nos impõe. Com o SQL, nós podemos desenhar, ou seja, nós podemos escrever como será a nossa consulta em qualquer base ou em várias bases ao mesmo tempo. O SQL vai se encarregar de consultar essas bases e armazenar os dados na memória. Ou seja, ele faz a consulta e armazena o resultado dessa consulta na memória. Ou seja, nós podemos fazer os cálculos, as comparações que nós precisamos. E, além disso, nós podemos descarregar essas informações onde nós desejarmos, formando novas bases, novas planilhas, ou enviando para um TXT, enfim. Nós podemos trabalhar com essa consulta que a gente executa e fica armazenada no SQL, ok? Bom, a primeira coisa que nós devemos aprender quando nós estamos trabalhando com o SQL no Excel é distinguir a planilha base, ou seja, aquela planilha que servirá como fonte dos dados para os nossos trabalhos com o SQL, das outras planilhas de resultado, ou seja, aquelas planilhas que nós vamos criar para resumir todo o nosso trabalho. Então, o SQL só irá funcionar corretamente se nós definirmos a planilha base que ele irá consultar. Bom, só para exemplificar o que eu estou falando bem rapidinho, essa aqui é uma planilha base
né? Ou seja, o SQL vai conseguir trabalhar aqui sem problema nenhum. E essa aqui é uma planilha resultado, ou seja, uma planilha que a gente resume os nossos dados, que a gente deixa com uma carinha mais bonita, coloca uns gráficos, enfim, que a gente trabalha nela para entregar aquilo que a gente já consultou, que é aquilo que a gente já trabalhou nas informações, ok? Bom, então é isso. O SQL vai precisar de uma planilha em formato de base, né, para trabalhar e poder fazer a consulta que a gente precisa, e a partir daí ele vai possibilitar que a gente crie qualquer outro tipo de planilha resultado, né, com os gráficos, enfim, com as cores que a gente vai precisar e tudo mais. Então, ele só vai precisar dessa planilha base, ok? Bom, então esse aqui é o formato correto, né, de uma planilha ou de planilhas que servirão de base para as nossas consultas via SQL. Então, deverão estar nesse formato que é o mesmo do formato de banco de dados. Se nós abrirmos um banco de dados, por exemplo, Access, nós vamos ver que ele está exatamente neste formato, onde a primeira linha deve conter os títulos das colunas, que serão nossos campos, né? As linhas a partir da primeira serão os registros que a nossa base possui. Então, esse aqui é o modelo que as nossas bases devem ter. Né? Mais uma vez, reforçando que não quer dizer que todas as nossas planilhas deverão estar nesse formato, apenas aquelas que nós vamos consultar via SQL. Então, os campos dessas bases deverão seguir um padrão de nomeação, como por exemplo, não pode possuir espaço entre as palavras. Se a gente quiser um espaço entre as palavras, a gente pode usar para separar o underline, né? Colocar a primeira palavra, depois underline e a segunda palavra. Isso pode e causa aquele efeito de espaço. E também não pode possuir traços, barras, asterisco, pontuações, etc. Ok? A gente vai ver isso com detalhe quando a gente estiver fazendo na prática. Mas, basicamente, o jeitão da nossa planilha base tem que ser este. Bom, antes da gente ir lá na prática do SQL no Excel, eu vou mostrar aqui um resumo de 5 coisas ou 5 passos que a gente deve ter para trabalhar com SQL no Excel. Não é nada complicado, é bem simples de entender. O SQL é uma linguagem simples de se trabalhar, mas basicamente a gente precisa dessas 5 coisas aqui para trabalhar com o SQL no Excel. Então a primeira delas é referenciar o componente de acesso, ou seja, uma biblioteca. Né? A gente vai informar para o Excel com esse passo que nós vamos trabalhar com componente externo, né? Ou seja, nós vamos trabalhar com o SQL dentro dele. Então, é isso que a gente vai fazer no passo 1. O passo 2 é criar uma variável de conexão. Então, a gente precisa criar uma variável para se conectar, né, a uma base. Depois disso, nós criamos uma variável de record set, ou seja, uma variável que vai ser alimentada com a consulta ou com as consultas que nós vamos fazer via SQL. E depois disso, eu gosto de criar uma variável chamada SQL para criar o nosso filtro, né? Para ficar mais fácil da gente entender a estrutura do nosso SQL que a gente está trabalhando. Então, criamos também essa variável e depois disso a gente executa uma string, né? Ou seja, um texto para abrir a nossa conexão. A gente vai ver isso tudo na prática para ficar mais fácil, mas de forma resumida nós vamos seguir esses 5 passos aqui, ok? Bom, eu vou dividir essa primeira videoaula sobre SQL no Excel em 2 partes. Essa primeira parte foi mais para a gente entender o que é o SQL e para que ele serve, né? Eu acho muito importante essa introdução, porque trabalhar com SQL no Excel é algo relativamente novo, né? Principalmente aqui no Brasil. A gente não vê tanta gente falando disso e também não encontramos muito conteúdo desse assunto. Por isso eu resolvi ser o mais prático possível, né, nos meus vídeos sobre SQL, sem deixar a qualidade das informações de lado, né? Ou seja, eu vou tentar ao máximo traduzir a ferramenta sem deixar de ser prático. Bom, e para quem quiser conhecer a ferramenta SQL para banco de dados,
existe bastante material. Como eu disse, nós só não vamos encontrar muito material de SQL no Excel. Mas se quisermos conhecer o SQL para banco de dados, existe uma infinidade de material aí na internet, é só procurar. É muito interessante, né, se você puder ler sobre o SQL, mas lembrando que a ferramenta no Excel funciona de maneira um pouco diferente, né? E também algumas coisas que nós fazemos com os bancos de dados, nós não podemos fazer com as planilhas, ok? Mas é muito interessante ler sobre a ferramenta. A estrutura da ferramenta é exatamente a mesma, tanto na planilha quanto no banco de dados, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que você que me assiste tenha se interessado por essa ferramenta incrível que eu apresentei. Eu tenho certeza que, se isso não aconteceu ainda, que nos próximos vídeos isso irá acontecer definitivamente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo. Assim você ajuda o canal, né, a continuar trazendo conteúdo útil e interessante. E se você não se inscreveu ainda, não deixe de fazer isso. Assim você poderá acompanhar muita coisa legal que nós vamos ver aqui, ok? Bom, obrigado por ter assistido e até o próximo. Valeu!